Olá pessoal, estamos hoje em mais um episódio do nosso Jornal Regional e hoje vamos falar sobre dor aguda pós-operatória e como montar um serviço de dor aguda pós-operatória. Eu sou Natália Moretti. E eu sou Elaine Martins. A nossa convidada hoje é uma convidada que fez dor comigo. Eu sou super suspeita de falar, né? Eu vou apresentar a Cíntia Passos. A Cíntia, ela é formada em anestesiologia pela Faculdade de Medicina do ABC, tem título de dor pela AMB, fez um fellowship de anestesia regional pela Unifesp, que, por sinal, eu acho que é o primeiro fellowship que existe de anestesia regional no Brasil, né? Coordenadora do grupo de dor do Hospital Samaritano em Higienópolis, do grupo do SMA, né, do Serviço Médico de Anestesia, que foi o mesmo serviço que eu também fiz a minha residência, né, Cíntia? E é membro do núcleo de dor e de anestesia regional da Sociedade Paulista de Anestesia, da SAESP. Cíntia, você tem duas paixões aqui, pelo que eu entendi do currículo, que é dor e anestesia regional, né? Acaba tendo esse intercâmbio disso. E a importância da anestesia regional a gente discute em vários podcasts, mas hoje a gente vai focar muito pela sua experiência como coordenadora de um grupo de dor pós-operatório, de um grupo intra-hospitalar, que também tem pacientes crônicos e abordagem de intra-hospitalar de pacientes crônicos e ambulatorial. A gente tem um monte de perguntas, né, Nath? Porque o tratamento da dor aguda envolve vários aspectos, né? Desde quando a gente fala de gestão hospitalar, envolvem aspectos econômicos e de qualidade percebida do paciente, que hoje é uma preocupação, né? E além de envolver além de envolver o cuidado com o paciente. Então, Cíntia, qual a sua experiência de ter um serviço? Como você faz para abordar? Como foi a montagem? Quais são os argumentos que a gente usa para gestão para convencer que isso é importante? A importância, né, do serviço de dor pós-operatória para você. Exatamente. Meninas, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, né, no nosso podcast do Jornal Regional. E até a Nath falou, então, como é que surgiu isso, né? Eu acho que toda vez que a gente vai discutir algo, um modelo, né, no mundo médico, a gente tem que entender como é que surgiu e como é que chegou até agora, né? Então a gente pensa o seguinte, que lá na década de 60, começou essa preocupação com o controle da dor pós-operatória, né, até com o conceito inicial de analgesia controlada pelo paciente, pelo Philip Sexer, que foi um dos pioneiros, né, do desenvolvimento da analgesia controlada pelo paciente. Mas esse conceito que ele introduziu em 1965 ficou um pouco esquecido, não estavam dando ainda muito valor a isso. Isso começou a se implementar de fato na década de 80, quando a gente teve o surgimento do primeiro serviço de dor aguda, que foi desenvolvido então lá em Seattle, pelo Brian Reddy e enfim outros médicos. E o modelo inicial descrito era um modelo centrado no anestesista. Então o anestesista, ele vislumbrava uma dor pós-operatória de difícil controle, e aí ele criou então o grupo e ele era o chefe do grupo, vamos dizer assim. Só que esse modelo, ele era oneroso, tá? Então, lá para a década de 90, eles modificaram. Agora a gente vai fazer um grupo de dor aguda, de controle de dor pós-operatória, mais centrado no enfermeiro especialista em dor. E o anestesista vai ficar lá só como um consultor. Tudo isso foi se desenvolvendo, já teve uma viabilidade até financeira maior, né? E aí a gente já teve, então, na década de 90, aqui no Brasil também, o surgimento dos primeiros serviços de dor aguda. O primeiro serviço é do SMA. Exatamente. O primeiro serviço de dor aguda no país, né, do grupo que você trabalha. Exato, que você teve sua formação, já trabalhou, enfim, que eu estou lá até hoje, né? Mas aí, enfim, com a evolução, a gente foi vendo que mesmo esses serviços, eles eram onerosos, né? E a gente não conseguia, como a Nath falou, demonstrar qual é o benefício disso, né? Então, com o surgimento também, com o desenvolvimento das residências de anestesia, a gente começou a contar com a força-tarefa, então, dos próprios residentes, né? Então, hoje, a gente tem diversos modelos de serviços de dor aguda, mas, assim, já se comprovou que o custo com dor crônica, né, que cada vez é mais estudada. Nos Estados Unidos, a gente tem estatísticas de custos anuais de até 630 bilhões de dólares. Por ano. Exatamente, por ano com dor crônica. Então, assim, acho que o principal mote para a gente cultivar um serviço de dor aguda é a gente evitar que esses pacientes caminhem para dor crônica. E né? o que é interessante é que a gente sabe hoje, já tem esses dados, que hoje
30% das dores crônicas, elas vêm do pós-operatório. Exatamente. Então, assim, tem um estudo até que a gente vai deixar como referência aqui, que é uma diretriz da Sociedade Americana de Anestesia Regional e Dor, né, ASRA, para tratamento de dor aguda pós-operatória, e eles dão diversas recomendações, desde analgesia multimodal, anestesia regional, que também é a nossa paixão, Sim. né, analgesia controlada pelo paciente, mas nessa diretriz, eles falam exatamente isso, que 80% dos pacientes que são submetidos a um tipo de procedimento cirúrgico, eles vão cursar com dor de difícil controle no pós-operatório. Ou seja, é muito grande. Ainda na sala de recuperação da anestesia, que é o nosso escopo de atuação, né, como anestesista inicialmente, até 45% dos pacientes vão apresentar dor. E a cronificação ainda tem diversas, enfim, porcentagens, mas eles falam em até 5% de cronificação de dor pós-operatória. Então, esse é o primeiro, né, motivo para a gente fomentar, né, os serviços de dor aguda. E também a questão financeira, que a gente acabou falando que é importante. E de né? indicadores de qualidade, né? A assistência de um paciente, quando o paciente tem uma experiência, a gente via muito isso, né? A questão de indicadores de qualidade associado à dor intraoperatória, intra-hospitalar. Ela é indicador de qualidade, né, Nath? Você já fez alguns protocolos, né, Nath, com isso. Eu trabalhei, né, tentando fazer controle de qualidade e, na verdade, as duas principais queixas dos pacientes no pós-operatório que impactam na qualidade percebida são dor, em primeiro lugar, e náuseas e vômitos no pós-operatório. Exato. Agora, uma questão importante na questão da dor crônica é porque muitas vezes aquela dor aguda pós-operatória, ela se resolve, aí o paciente fica com uma dor que não é uma dor aguda descontrolada, é uma dor que ele classifica às vezes como leve, né, mas que vai perdurar. Uhum. E aí o grande desafio disso tudo é porque esse paciente, ele vai pro cirurgião, ele fala, eu tenho uma dor subaguda, mas é leve. E aí a pergunta é manejável? Você consegue conviver com... A pessoa às vezes está conseguindo conviver com isso, mas a gente já sabe a cronificação da dor tem inúmeros impactos, mesmo uma dor que não seja uma dor nível 10, né, uma dor de alta intensidade. E aí o cirurgião dá alta para esse paciente, porque ele tem uma dor leve, e aí a gente encara isso como normal. Como aceitável, né? Aceitável, isso é completamente aceitável. Só que esse paciente, ele fica esse período transicional perdido, porque ele não está sendo visto por ninguém. Então, ele já não é mais um paciente cirúrgico, ele já teve alta. A gente aqui no Brasil não tem o hábito de ter um clínico que você visita periodicamente. E aí ele entra num período transicional. E aí a minha pergunta é o seguinte, existe alguma ferramenta que a gente consiga, primeiro, identificar o paciente que pode ser um paciente que potencialmente cronifique, e 2, como é que a gente faz para capturar o paciente nesse meio do caminho? Seria como se fosse um serviço de transição de dor aguda para crônica? Seria... É bem interessante, Nath, que você apontou isso, justamente porque para a gente pensar em um serviço de dor transicional, a gente precisa estar com o serviço de dor aguda bem estruturado, né? Então, só recapitulando, quais são os principais objetivos de um serviço de dor aguda? Então, controlar a dor pós-operatória, identificar, então, cirurgias de grande porte que podem cursar com uma cronificação da dor, aqueles pacientes que já possuem distúrbios psiquiátricos associados, então, como ansiedade, catastrofização, né, hipervigilância. Mais uma vez a catastrofização nos podcasts, eles realmente... Presente. Exato. Pacientes que já fazem uso crônico de opioides, né, previamente ao procedimento cirúrgico, pacientes que já possuem algum tipo de dor crônica. Então, a gente tendo todas essas identificações, né, bem claras, a gente estrutura o nosso serviço de dor aguda, já capta esse paciente, porém, isso já nos acende para um paciente que possivelmente vai cursar com uma dor que não vai ser resolvida no pós-operatório imediato, né? Então, fazendo agora o link com o serviço de transição entre dor aguda e dor crônica, até acho que a Nath pode trazer informação para a gente, mas em Toronto, né, no Canadá, foi o surgimento do primeiro serviço de dor transicional em 2014, então eles estruturaram esse serviço justamente identificando, né, tentando já capturar esses pacientes na admissão deles no hospital,
E já vem, então, esse paciente, ele já possui um distúrbio psiquiátrico associado, ele já faz uso crônico prévio de opioide, ele vai ser submetido a cirurgias de grande porte, que possivelmente cursarão, né, com uma incidência de dor crônica pós-operatória mais importante. Então, eles já sinalizavam. E qual foi o objetivo da instauração, né, dos serviços de dor transicional? Na verdade, não sobrecarregar nem o serviço de dor aguda, porque o serviço de dor aguda ele também tem que ter uma vazão, né? O ritmo cirúrgico continua. A gente também não pode ficar com aquele paciente, enfim, por muito mais tempo, né? E também eu não quero, ao mesmo tempo, já colocar aquele paciente no serviço de dor crônica. Eu não quero que ele chegue no outro ponto. E uma outra coisa, né, muito importante, né? O opioide. Exatamente. Porque quando esse paciente vai para o médico de família, o ortopedista, o outro médico que seja, qual é a primeira prescrição que ele recebe? Claro. Opioide. Exato. Cíntia, como você estrutura para o serviço de dor aguda, para aquele paciente passar, todos os pacientes passam pelo serviço de dor aguda, ou vocês têm os critérios de, por exemplo, quais pacientes a visita da dor vai Sim. ter essa passagem? Eu pergunto por questão do que a gente está discutindo, a questão Claro. do custo e viabilidade, senão você sobrecarrega também o serviço de dor aguda. Exatamente. Como atualmente a gente passa critérios de escolha de visita hospitalar dos pacientes pós-operatórios? São aqueles critérios de pacientes mais desafiadores ou você tem mais objetivo? Esses critérios, eles entram, né, desses pacientes que muito provavelmente apresentarão um controle de dor pós-operatória mais difícil, mas a gente também faz o que a gente chama de sugestões de analgesia. Então, no dia anterior, isso é uma prática assistencial do meu grupo, tá? No dia anterior, ao mapa cirúrgico, né, do dia seguinte, a gente já identifica quais são as cirurgias que podem cursar com uma dor mais importante no pós-operatório. Então, a gente faz uma sugestão já de analgesia. Então, por exemplo, para prótese de joelho, a gente já orienta que seja feito um bloqueio regional associado ou não a uma bomba de PCA, enfim, a gente já elenca O toda... anestesista que vai fazer. Exatamente. Aí no dia da cirurgia, então a gente tem acesso ao mapa cirúrgico no dia anterior, já faz essa sugestão de analgesia e no dia seguinte, pela manhã, a gente já então publica, vamos dizer assim, né, no nosso grupo interno, todas as sugestões de analgesia. E automaticamente, esse anestesista, ou ele acaba executando o que nós sugerimos, ou se por algum motivo, ou por recusa do paciente, ou recusa do cirurgião, essa analgesia não ocorre, eles automaticamente nos sinalizam, tá? E aí, no outro dia, então, após a cirurgia, todos esses pacientes que nós sugerimos, nós automaticamente vamos passar visita. Então, além de fazer aquela triagem, né, dos pacientes que podem evoluir com dor pós-operatória de difícil controle, todos esses que foram submetidos a bloqueios regionais, a bloqueios de neuroeixo, a instalação de bombas de PCA, eles vão ser vistos no pós-operatório imediato. Fantástico, um controle, né? Qual o maior desafio dessa gestão de todos esses anestesistas, de toda a parte pós-operatória que você considera para você hoje, atualmente? Eu acho que no começo, quando a gente começou a implementar essas sugestões de analgesia, o maior desafio era o cirurgião aceitar. Então tinha muita recusa por parte da equipe cirúrgica com bomba de PCA, por pensar que isso prolongaria a internação do paciente, é justamente o contrário, né, o objetivo. Bloqueios de neuroeixo com opioide também acaba sendo um ponto crítico para a aceitação do cirurgião. Então esse acho que foi a primeira dificuldade que nós apresentamos. Conforme a gente foi apresentando os bons resultados de controle de dor pós-operatória, a aceitação por parte das equipes cirúrgicas aumentou muito. Então hoje, talvez... Eu vou dizer que é um desafio, mas não é nem tanto um desafio, acho que é menor, porque a gente tem muita educação em anestesia regional, em bloqueios guiados por ultrassom hoje em dia, mas talvez hoje o nosso desafio seria a execução de bloqueios guiados por ultrassom por todos os anestesistas, né? Mas eu acho que isso tá melhorando muito. Melhora bem. A difusão do conhecimento está muito grande. Né? Mas acaba sendo um desafio, né? De padronização, quando você quer fazer protocolos em si. Exatamente. Quando a gente começa a colocar todos esses fatores, porque isso exige tempo e dedicação, né? E muitas vezes a gente aqui na assistência,
principalmente do Brasil, porque eu acho que isso engloba basicamente a realidade de todo mundo. As pessoas trabalham em mais de um hospital, mais de uma rede diferente, com diferentes critérios de execução de cirurgia. Os cirurgiões também, às vezes a gente tem a coisa do freelancer, né, de trabalhar com cirurgiões diferentes, então a gente tem muita dificuldade. Que tem uma realidade diferente também, né? Eu tô falando da realidade de São Paulo, né? A realidade de Rio de Janeiro e Brasil afora. Então, assim, a gente tem muitas dificuldades diferentes de trazer essa implementação, né? E muitas vezes, até, por exemplo, de ter uma ultrassom dentro do centro cirúrgico. Então, a gente tem muita variabilidade em termos, falando de Brasil. Sim. E o que eu acho importante é que quando a gente traz essas informações de custo, de viabilidade, de que tipo de conhecimento a pessoa deve ter para implementar, eu acho que a gente facilita muito a execução ou alguém vou fazer isso aqui. Porque é isso que a gente precisa, infelizmente, ou felizmente. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, para a gente conseguir mudar, a gente precisa colocar muita energia. Isso, sim. Toda inovação e mudança, né, exige das pessoas que estão fazendo essa implementação muita paciência, né, Cíntia? Sem dúvida. E você sabe porque você também participou, né, de implementação de serviços. Mas eu acredito que hoje, com a visibilidade que a dor crônica ela está tendo, né, e com o temor que todos nós profissionais da saúde temos, né, com que ela se instale nos nossos pacientes, eu acho que esse seria o primeiro grande motivo para a gente, de fato, estruturar um serviço de dor aguda e já pensar num serviço de transição, né? Agora, no começo de 2025, os criadores do serviço de dor transicional lá do Canadá, eles publicaram um artigo falando, 10 anos após a criação do serviço de dor transicional, onde estamos, né? Interessante. E aí, no artigo, eles mostram até um gráfico da pesquisa do PubMed de serviços de dor transicional. Lá em 2014, ele coloca, né, tinham 15 artigos. E agora, em 2025, 273 artigos. Quer dizer, significa que isso está se difundindo. A gente tá vendo a necessidade disso. Com certeza. Né, até da captação dos pacientes, para eles conseguirem ter orientações, né? Informação é muito valioso, né? Então, dados e tudo isso precisa ser otimizado para a nossa realidade brasileira. Porque eu acho que o serviço transicional no Brasil ainda não é uma realidade, né, Cíntia? Eu cheguei a trabalhar, assim, é uma parte do meu trabalho, né, a gente fazia um ambulatório de serviço transicional, então a gente recebia basicamente pacientes pós-operatórios, todos pós-operatórios no Canadá. Então, a gente tinha dois, assim, obviamente a maioria deles chegavam em uso de opioide. E quem direcionava quem eram as pessoas que direcionavam para esse ambulatório de dor transicional? Quem referenciava era o serviço de dor aguda, os cirurgiões ou o médico de família. Então, quando por exemplo, no pós-operatório, o paciente já ainda estava em uso de opioide, né, no caso do cirurgião, ou ainda referia uma dor relacionada àquela injúria cirúrgica, ele era referenciado. Então, tinham 3 vias de encaminhamento. Então, basicamente, nosso objetivo lá era tirar o opioide e fazer a intervenção. Então, Nath, dura em torno de 6 meses o acompanhamento de serviço de dor transicional, não é isso? 6 meses. Então, basicamente, esse paciente iria para um procedimento ou otimização de medicações de tratamento de dor neuropática, né? Porque normalmente, basicamente, assim, é uma dor que de nociceptiva se transformava neuropática. E isso, assim, quando a gente começa a fazer, obviamente, a dor aguda, a gente já começa a identificar, assim, obviamente com o feeling. Quando você vê aquele paciente que teve uma injúria, né, cirúrgica, e que apresenta característica de dor neuropática logo após o procedimento, claro que você não é você vai ter, mas assim, a gente já sabe que esse paciente não vai evoluir bem. Claro. Sim, e uma coisa que é a importância desses serviços de direcionamento cedo de pacientes que podem evoluir, que realmente é o intercâmbio dessas 3 coisas, né, do cirurgião, do grupo de dor operatório, que tem um know-how de saber avaliar, e do médico que pegou esse paciente depois. Na prática de tratamento de dor crônica, quanto mais cedo você conseguir fazer o diagnóstico de certas patologias, exemplo, dores neurais, ou então uma compressão, ou um problema de dor pós-operatória, muitas vezes da cirurgia e de lesões de algumas coisas que não eram para ter sido lesionadas, por exemplo, que ocasionam em dores neuropáticas mais difíceis de tratar. Tem trabalhos mostrando que depois de 1 ano de diagnóstico,
a evolução desse paciente é outra. Então, você ter a possibilidade de captar isso mais cedo, para a nossa realidade no Brasil, que ainda nem tem esse serviço de transição, é uma chamada, na verdade, para as pessoas pensarem nas possibilidades de tratar, porque é outro tratamento para o médico de dor. É outro outcome, exato, outro desfecho. E o que eu acho interessante é que a gente sempre fala muito de custo, né? E a gente, quando pega trabalho americano, realmente é inviável a gente reproduzir no Brasil. Mas até foi uma das minhas escolhas. Por que eu resolvi ir pro Canadá e por que é tão legal a gente seguir, assim, entender como eles funcionam? Porque todo o projeto, ele é desenvolvido, o sistema é todo público, né? Então, ele é desenvolvido para reduzir o custo. Então, quando eles decidem pagar um médico, né, para fazer aquele serviço e desenvolver aquilo, é porque aquilo traz benefício para o sistema. Então, isso pra gente, assim, os próprios planos de saúde deveriam estar interessados em que isso acontecesse. Sim. O hospital e no serviço, no público, onde a gente, de fato, tem o mesmo objetivo, seria extremamente interessante para desafogar a dor crônica. Exato, que no fundo é isso, né? Exato. Um desses artigos, acho que esse de 10 anos mesmo da avaliação, né, do serviço de dor transicional, ele fala isso. O problema é que às vezes o paciente que não é adequadamente identificado, ele fica voltando e basicamente é com o cirurgião. E o cirurgião não está apto a tratar aquela dor. Então, ele introduz opioide, ele renova a receita, ele fica com aquele paciente muito mais tempo e também onera o serviço, né? Então, se você direciona aquele paciente precocemente para o médico especializado, a sua chance de ter uma resolução, um desfecho melhor e de desafogar o serviço é muito, muito maior, né? Sim. Uma coisa em relação à particularidade de um serviço de dor aguda, que eu sei que nós três temos experiências com esses tipos de serviço, mas muito no Brasil, as pessoas não sabem nem como conduzir, né? Não tem, a maioria dos hospitais não tem serviço de dor aguda. O que você acha que os pacientes ganham, por exemplo, inclusive em relação à anestesia regional? O que a gente pode... Você sente que o time tem mais respaldo de fazer coisas diferentes por causa do serviço de dor aguda? Sem dúvida, essa é uma excelente pergunta. E eu trabalho em serviço de dor aguda há quase 8 anos, tá? Então, o que a gente vê, Elaininha, é exatamente isso. No início, muita resistência por parte da equipe cirúrgica, muita resistência pelos anestesistas, muitas vezes... Vou conduzir esse caso somente com anestesia geral, porque eu não quero me arriscar. Mas ao longo dos anos, criando esse vínculo, os próprios anestesistas se sentem respaldados, né, em executar técnicas regionais, porque eles também têm o nosso feedback. Então, é impressionante a quantidade de mensagens que eu recebo hoje, em comparação a 5 anos atrás, dos anestesistas no dia seguinte. Como que tá o paciente? Como que o paciente tá? O meu bloqueio funcionou? Ele precisou de resgate de opioide em relação a náuseas e vômitos? Então, com certeza, quando eles vislumbram em nós, grupo da dor, um apoio, isso estimula e o anestesista ele não se sente sozinho. Ele não sente que ele vai, por exemplo, instalar uma bomba de PCA. E quem vai ver depois? Será que tá bom? Será que não tá? Quando ele tem o feedback do grupo de dor aguda, não só direciona ele, né? Como muitas vezes eu fiz, olha, o seu bloqueio não ficou interessante, talvez por esse motivo, por esse outro motivo. Então, não só direciona, mas como também estimula. Acho que é fundamental isso. E assim, uma coisa que, por exemplo, para quem não tem serviço de dor aguda, que seria, sei lá, 99,9% do Brasil, eu gostaria muito que os clínicos estivessem escutando isso. Como é que, por exemplo, um clínico do hospital vendo um paciente, qual que seria um trigger para ele falar assim, a partir daqui eu não sei mais, eu não consigo, eu não tenho conhecimento técnico. Porque, por exemplo, se alguém me pedir para tratar hipertensão arterial, eu tenho 2 medicações aqui na minha cabeça. Eu não consigo ir além, eu não tenho conhecimento. Assim como um clínico que está no andar, ele não tem conhecimento, dependendo, passou do opioide ou de alguma outra medicação, acabou, tem um limite ali, porque não é a área de atuação dele. Teria algum trigger, alguma coisa, até que a gente poderia dizer, como é que eu faço a partir daqui,
chama algum especialista, vamos chamar um anestesista para ver se ele pode rebloquear. Talvez que seja a pergunta para o intensivista. É, Quando que os intensivistas intensivistas, pensam em chamar um exato. grupo, não é isso? Exato. Também outra pergunta extremamente interessante e pertinente, porque como você falou, a maioria dos nossos serviços não tem, né, o grupo de dor aguda. E já me foi pedido algumas vezes ao longo desses anos, Nath, para estruturar um plano de analgesia básico. Eu sei que a gente está colocando tudo. Sim, protocolo. mesmo. A gente adora Eu protocolo. A gente, como médico especialista, a gente não seguia, né, por é isso que a gente vai fazer para todos. Não, a gente tem um feeling, né, um olhar muito mais crítico. Mas, acredito que para hospitais, né, serviços que não têm o grupo de dor aguda, a primeira coisa seria estabelecer uma analgesia, uma orientação de analgesia mínima. Então, e nada mais né, surgiu daquela escada analgésica da OMS de 86, que eles viram que ela foi amplamente utilizada, né? É lógico que eu estou simplificando, mas o problema é muito maior. Mas assim, pelo menos ter um norte, uma diretriz de como iniciar o tratamento. O trigger que eu acho que seria mais importante seria esse. Se você está seguindo, né, uma sugestão de analgesia já protocolada, e mesmo seguindo, né, subindo os degraus, você não está conseguindo controlar a dor do paciente, naquele momento você já tem que acionar, né? Acho que o médico anestesista, que seja, né, se a gente não tem um grupo de dor aguda. Agora, uma outra coisa também que é um trigger que eu acho muito importante se você com um opioide forte de horário não está conseguindo controlar a dor, antes de pensar, porque a gente vê muito isso, antes de pensar em associar mais opioides, né? Ou então até aumentar de uma forma que... Ou aumentar de uma forma que você, na sua prática, já está sendo além, ali já é o trigger. Uma coisa que é importante falar, que chegou no opioide, porque falou em opioide forte, porque até os próprios anestesistas a gente não tem essa formação muito clara. Então, quando a gente fala opioide fraco e forte, isso significa, a gente não está falando de, eu sou bem mais forte que você. A gente está falando de dose. O opioide fraco é chamado de fraco porque ele tem dose teto. Então, eu já vi muitas prescrições, assim, o paciente está em uso de morfina, já, né, quando chamam a gente, aí a pessoa, resolvi associar um tramal. Sim. É muito comum isso. É muito comum. Então, a pessoa desce a escala pra tentar no desespero. No desespero, né? Tem mais alguma ferramenta. Tem mais alguma ferramenta. E assim, na verdade, você consegue, inclusive, transformar as doses. Então, é por isso que é interessante você ter uma pessoa que tenha o conhecimento do que está fazendo, porque é exatamente como se a gente sentasse no ambulatório e fosse tratar a hipertensão. A gente vai saber passar. E quando começa a aumentar demais o opioide, pra mim é uma luz luz absurda de avaliação de que tipo de dor. Miofascial não melhora de nada com opioide. Tem coisas que... Exato. E aí, às vezes, eles não sabem conduzir as bombas de infusão para controle de dor. E aí também seria uma bela indicação de chamar isso. Sem dúvida. Acho que bomba de infusão é sinônimo de o anestesista... O ideal, estar passando visita todos os dias, mas se não, pelo menos orientar na sua instalação e no seu manejo inicial, né? Sim. Exato. E o que, por exemplo, quando a gente fala do trigger do protocolo, o protocolo ele não é para o especialista, é para o não especialista. Exatamente. Porque o não especialista, o que ele faz? Eu vou fazer isso, isso e isso. Justamente porque você segue um roteiro e fala, tudo bem, então agora eu chamo ajuda, igual aquela coisa do ACLS. Faço isso, isso e isso, agora chamar ajuda. Sim, tem que ter um pouco tem que ter, isso, né? Porque o não especialista, ele, de fato, ele não vai parar para estudar. Então, aquilo não é especialidade. Então, de fato, ajuda o não especialista a conduzir casos mais difíceis. E é por isso que essa escada analgésica, ela ganhou tanta visibilidade no mundo todo, porque era justamente para tratar uma dor por não especialistas em tratamento da dor, né? Para auxiliar, né? Dar um norte. E existe, inclusive, uma proposta de mudança, né? Da escala analgésica, da escada analgésica. Seu batente, né? Tudo funciona. Aí fica complicado, porque realmente você nunca sabe onde entrar e não. A escala, pelo menos, é um pouco didática, mas completamente concordo em ela ser revista. A gente precisa revisar, assim, em algumas coisas, né? Sugestões. A gente precisa incluir a anestesia regional na escada. Sim. Paciente com catéter.
o que eu faço? A intervenção, né? Seria o quarto degrau, né? Isso. Mas o quarto degrau, necessariamente, ele precisa ir na dor forte ou a gente começa antes? É que os intervencionistas falam do batente. Do batente. Intervenção entrar em qualquer momento. Sim. Exatamente. E na dor aguda, como é que, por exemplo, um paciente com catéter, como é que o não especialista, né? O paciente está com catéter e está com uma dor aguda, já deu um bolos e não melhorou. Como é que o especialista, por exemplo, no meio da noite, que ele não tem contato com o time de dor, o que ele faz nesse momento? Porque Vocês dão essas orientações, né? A gente tem essas sugestões e aí, Nath, cai num outro ponto que é extremamente importante, que a gente vai chover no molhado, mas que é fundamental, né? O tratamento da dor é multidisciplinar. Então, ele não pode estar centrado no médico especialista. A gente coordena, obviamente, mas a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que nos apoie, né, nos momentos, inclusive, que a gente não está no serviço, né? Então, por exemplo, a enfermeira navegadora, especialista em dor, ela consegue fazer um treinamento adequado para enfermagem, né, para manusear bombas de PCA. Então, a psicologia, a fisioterapia. Então, se a gente não deixa o peso só no médico especialista em dor, a gente distribui, a chance de sucesso é muito maior, né? Sim, muito maior, até para a educação do paciente mesmo. Mensagens para levar para casa, Cíntia, assim, resumindo, a Nath sempre resume, né, o podcast no final. No final, acho que as mensagens para casa. Do serviço de dor aguda. Primeiro, identificar o paciente, né? A catastrofização, ela pode ser que a gente consiga colocar isso em ferramentas ou até desenvolva um questionário mais curto para a gente identificar esse paciente. Ansiedade, a gente sabe que libera catecolamina, o cortisol sobe, favorece a dor aguda pós-operatória. E um médico especializado ou um trigger para chamar o médico especializado ou o próprio anestesista para avaliar esse paciente e, de repente, conduzir de uma forma mais elaborada. E para evitar esse serviço, para evitar a dor crônica pós-operatória. Tem uma imagem do Miller que eu gosto bastante, que é o anestesista como um polvo, né? Então, antigamente a gente pensava no anestesista como aquele médico do intraoperatório. E, na verdade, a atuação ideal é no pré, né, para já identificar esses pacientes, né, no intraoperatório, no pós-operatório, na terapia intensiva, no controle da dor. Então, se a gente pensar nessa atuação do anestesista, a gente consegue já tratar melhor o nosso paciente, melhorar a qualidade, né, do atendimento dele, evitar a dor crônica pós-operatória, evitar o uso de opioide, que é uma grande preocupação na América do Norte e que vai ser futuramente aqui também, né? Então, ter esse olhar global é fundamental, assim, para os nossos pacientes. Cíntia, eu queria agradecer, na verdade. Nós queríamos agradecer, foi ótimo. Ótimo, uma discussão maravilhosa. E, assim, nós temos essas experiências que... o Jornal Podcast, na verdade, o Jornal Regional, assim, era esse o objetivo, a gente discutir o que a gente gosta de fazer e propagar, fomentar mudanças positivas e que as pessoas consigam saber que tem muita informação, que a gente precisa lançar mão de informação. Serve só como um sparkling, sabe? Só como um início de buscar conhecimento e curiosidade sobre o tema. E eu acho que essa discussão, ela cumpriu esse papel, né? Eu acho que a gente foi bem feliz na discussão e eu aprendi muito também. Obrigada. Gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês, duas pessoas que eu admiro muito pela trajetória profissional e que inspiram tantas outras mulheres anestesistas, né, a estarem onde estão e conseguirem cada vez mais. Obrigada. Você também é muito inspiradora aqui. Prazer. Ela já